Você pode falar em línguas, mas mesmo assim não ter domínio próprio. Os frutos, e não os dons, provam a presença de Cristo. David Wilson. Irmão, recentemente tenho visto muitas notícias, muitas coisas em denominações, em sistemas religiosos, viralizando na internet, principalmente acerca dos dons, falar em línguas, profetizar. Acredito que o irmão já tem visto também essas viralizações na internet. E isso é algo do sistema religioso, as denominações, elas voltam aos seus olhos muito acerca dos dons. Se os dons do Espírito não se dispensarem através de mim, não aparecerem através da minha vida, isso quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo. Muitas pessoas veem dessa forma, dessa maneira, e aí ficam focadas nisso e deixam o Senhor passar, e de vez de voltar os seus olhos ao Senhor, ficam olhando para os dons, para aquilo, enquanto o Senhor está passando ali. O Senhor falou através da vida de um irmão algum tempo atrás, e eu fiz uma anotação, e ele disse assim: dons não gera caráter, mas sim os frutos do Espírito Santo. Dons não gera caráter, mas sim os frutos do Espírito Santo. Lembrando daquela experiência onde aqueles falaram: Senhor, mas eu não... Nós profetizamos em seu nome, nós curamos em seu nome, nós fizemos tantas coisas em seu nome. E o Senhor disse a eles: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, mesmo os dons aparecerem, se dispensarem, o Espírito Santo se dispensar através da sua vida, mas se você não permanecer diante do Senhor em fidelidade, em santidade, naquele dia o Senhor falará: eu nunca vos conheci. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e o 7, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus distribuiu dons como instrumentos para edificação do corpo, não como atestado de pureza interior. Você pode ser usado por Deus, mas ainda estar distante dele em coração. Lembrando daquela passagem também que o Senhor diz que nós o confessamos de boca, mas o nosso coração está longe. Então o Senhor pode nos usar os seus dons, assim, para curar, profetizar, mas também, se não estamos caminhando da forma certa diante do Senhor, podemos ser usados pelo mal também, e achando que estamos sendo usados pelo Senhor. A importância de andarmos em santidade, na presença do Senhor, mas não de voltar os nossos olhos e o nosso foco a essas experiências, como nós temos visto tanto, falar em línguas. Assisti um trechinho de um vídeo onde o rapaz disse assim: eu falo em línguas, um estava indagando o outro, isso aqui, ele falar em línguas, era do Espírito Santo mesmo? Ou era algo dele mesmo, da pessoa mesmo, uma emoção dele mesmo? E ele respondeu: eu falo dessa forma. Aí ele citou a frase que ele diz. E ele disse assim: e vários outros irmãos falam essa mesma frase, se diz que é o falar em línguas. E ele então trouxe isso como uma confirmação, como se muitos falam dessa forma, então é a forma correta do falar em línguas, mas o outro indagou dessa forma, dessa maneira. Então, se eu falo essa frase, então eu também estou falando em línguas. Se eu só repito essa frase, eu estou falando em línguas. Então, aí ele disse: isso me aparenta que há uma escola ou há um curso onde vocês aprendem todos da mesma maneira falar essa frase, essa palavra, como se fosse o falar em línguas. Mas aí ele disse, ele fechou
falando, né? Pode ser algo de você mesmo. Você, naquele momento de emoção, pode ser que naquele momento você comece a falar umas coisas, mas que não necessariamente é guiada pelo Espírito Santo. E como na igreja, lembrando que a igreja não é um sistema religioso, não é um sistema, mas sim um organismo vivo. A igreja não é uma organização, mas sim um organismo vivo. Mas esses irmãos ainda que estão nessas organizações, nesses sistemas, ficam com os seus olhos voltados a essas experiências de dons. Falar em línguas. Se alguém não fala em línguas, certamente também não tem o Espírito Santo. E eles ficam nessa questão e se colocam sobre si essa pressão, que muitas das vezes, como esse rapaz indagou, pode ser que você esteja pressionado ou alegre e você comece a falar essas frases que todos falam, como ele trouxe, né? Como todos falam, então certamente que é algo do Espírito, mas que na verdade não é. É algo emocional, é algo que vem de você mesmo, uma enganação. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles tinham dons visíveis, mas Jesus os chamou de praticantes da iniquidade. A chave é obedecer à vontade do Pai, não apenas operar sinais. Viver em santidade, viver em obediência. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 24. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O fruto é evidência de que o Espírito habita dentro de alguém. Fruto não finge. Fruto é formado com renúncia, cruz diária. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aí está o ponto. Não devemos ficar olhando para dons, mas viver uma vida em santidade do Senhor. Deus não está procurando apenas quem faça coisas para Ele, mas quem se pareça como Ele. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os dons não são o caminho da salvação. Sem santidade ninguém verá o Senhor, mesmo que tenha profetizado ou curado. Lucas capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegrais, porque se vós sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Não se glorie nos dons, se alegre por estar escrito no livro da vida, porque isso vem da intimidade com o Senhor. E quando eu vi o trecho desse rapaz dizendo que falava essa frase, e como os outros milhares falam também, então está certo, vem do Espírito. Isso não é uma confirmação que vem do Espírito.
lembrando da experiência onde o Senhor diz que nós não devemos ir com a multidão, porque a multidão está caminhando para o caminho errado e são poucos aqueles que caminham no caminho certo, no caminho do Senhor, que caminham com Cristo. Lembrando da rebelião de Corá. Corá era levita, primo de Moisés, e se aliou a Datã. Abriram o Om da tribo de Rubem. E eles reuniram 250 líderes da congregação, homens influentes, reconhecidos. Números 16, versículo 2. Acusaram Moisés e Arão de exaltarem a si mesmo, como se fossem autoritários injustamente. Basta, toda a congregação é santa, todos eles o são, e o Senhor está no meio deles. Por que então vós levantais sobre a congregação do Senhor? Números 16, versículo 3. Mas Moisés sabia que aquela rebelião era contra o Senhor, e não contra ele pessoalmente. Nisto conhecereis que o Senhor me enviou para fazer todos estes feitos, pois que eu não os fiz por minha própria vontade. Números capítulo 16, versículo 28. Então Deus intervém de forma direta e sobrenatural. A terra abrirá a sua boca e os tragará com tudo o que é seu, e eles descerão vivos ao Sheol. Números capítulo 16, versículo 30. E foi exatamente o que aconteceu. A terra se fendeu debaixo deles, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, com todos os homens de Cora e todos os seus bens. Números capítulo 16, versículo 31 e 32. A multidão parecia justa. Estavam entre os líderes e o povo de Deus. Eles usaram argumentos religiosos dizendo: todos somos santos, ou todos falam essa palavra em línguas, então certamente isso é verdade, é correto, é o modo certo. O que é meia-verdade, usada como arma de rebelião. Mas no fundo era orgulho, inveja e desejo de poder. O povo tinha que decidir: seguir Moisés, chamado por Deus, ou a multidão que falava com autoridade, mas não tinha unção. Nem toda voz de muitos representam a verdade. Nem todo movimento religioso tem a aprovação de Deus. Quem teme a Deus deve discernir espiritualmente e ficar do lado da verdade, mesmo que isso significa andar contra a maioria. Que nós possamos olhar somente para Cristo. Não ficar olhando para dons, isso. Fogo cair do céu. Basta que vivemos para Cristo, que Cristo habite em nós e que nós andemos com a nossa vida em santidade ao Senhor. Até aquele dia. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Deus abençoe.